Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje vamos trabalhar a lista 2, que vai trabalhar os seguintes conteúdos: a evolução dos modelos atômicos, falar um pouco de atomísticas, os conceitos fundamentais de algumas partículas presentes no átomo, distribuição eletrônica, seja ela por camada ou pelo diagrama de Linus-Pauling, ok? Então, lembrando que essa lista vai ser a base da nossa prova. Qualquer dúvida que ficar ainda em algum momento, só entrar em contato, seja via Instagram, seja e-mail, ou deixando aqui seu comentário, que assim que possível eu respondo, ok? Então, pessoal, separa aí a sua lista, seu material e vamos começar. Lembrando, todas as questões da nossa prova estão presentes nesta lista, então presta atenção. Se ficar alguma dúvida, tenta entrar em contato para tirar essa dúvida, porque o que está aqui na lista vai estar na sua prova, ok? Então, bons estudos e qualquer dúvida, deixe seu comentário. Então, pessoal, questão, Primeira questãozinha aqui, ó, com base no que foi estudado até agora, no trimestre, explique cada modelo atômico estudado. Focamos em três: Dalton, Thomson e Rutherford. E qual foi a motivação para que cada um deles foi criado? Então, lá durante a aula, a gente definiu qual era o que falava cada modelo e por que cada modelo foi criado. Então, ó, o primeiro modelo foi o de Dalton. Por que o modelo de Dalton foi criado? Ele veio para explicar as reações químicas. Então precisava-se entender como funcionavam as reações químicas e para isso precisava entender como que era um átomo, entender o desenho de um átomo. Então por isso veio o primeiro modelo de Dalton. Ele usou a lei de Dalton, a lei da conservação das massas, e aí chegou a essa definição, que o átomo era uma partícula esférica, maciça, indivisível, indestrutível e eletricamente neutra. Esse modelo do Dalton ganhou um apelido que é bola de bilhar, que se assemelha lá àquela nossa bola de sinuca, ok? O próximo modelo foi o de Thomson. O modelo de Thomson ele veio ali 90 anos após o de Dalton. Aqui já tinha sido descoberta a eletricidade, então ele veio para explicar a eletricidade. Então, ó, o que dizia o modelo de Thomson? O átomo é uma esfera de carga elétrica positiva recheada de elétrons com carga elétrica negativa, tornando o átomo uma partícula neutra. Tá? E por fim, vai vir o modelo de Rutherford, 1911, logo depois de Thomson. Ele veio para explicar a radioatividade. O que dizia o modelo de Rutherford? Que o átomo ele possuía uma região central, que ele vai chamar de núcleo, onde fica praticamente toda a massa do átomo. E esse núcleo apresenta uma carga positiva. E em volta desse núcleo existe uma região chamada eletrosfera, onde os elétrons vão ficar girando ao redor do núcleo. Né? Esqueci de colocar aqui, ó, o modelo de Thomson ficou conhecido como pudim de passas. E o de Rutherford ficou chamado de sistema planetário ou sistema solar também a gente encontra em alguns lugares. Então, primeira questãozinha, só você explicar o que era cada modelo e por que cada modelo foi gerado. Bem simplesinha, né? Próxima questão. Bom, pessoal, olha que questão interessante. O modelo atômico clássico proposto por Rutherford
em 1911, é considerado o modelo definitivo para o átomo. A afirmação está correta? Justifique sua resposta e explique como era o modelo proposto por Rutherford. Então, começando aqui a explicar, a resposta está correta? Não. Após Rutherford, tiveram diversas propostas de novos modelos atômicos. Se você olhar lá no nosso material, lá nos slides, após Rutherford veio Bohr, que explicou, ajudou, né, se fundiu ali ao modelo de Rutherford. Depois temos Schrödinger, vários ali que se juntaram, e temos o que nós chamamos de modelo atômico atual, que é uma proposta de quatro pessoas que se unem, as ideias se unem e criam esse modelo que nós temos hoje. Porém, para fins didáticos, nós ficamos apenas estudando Dalton, Thomson e Rutherford. São os modelos que a gente estuda, mas não podemos achar que Rutherford foi o último modelo, ok? Nós paramos em Rutherford para poder visualizar melhor o átomo, tá? Mas há um outro modelo mais atual hoje em dia. E o que dizia o modelo de Rutherford? Né? Acabamos de falar, o átomo possui uma região central, que é o núcleo, onde fica a massa do átomo, que é de carga positiva. O núcleo tem carga positiva por conta dos prótons. E em volta do núcleo estão girando os elétrons na eletrosfera, certo? Essa é uma representação do modelo do Rutherford, onde aqui no centro temos o núcleo e em volta dele os elétrons girando, que é o nosso sistema planetário. Certinho? Próxima questão. Bom, pessoal, questãozinha também interessante. Ó. Cada modelo atômico é capaz de explicar determinados fenômenos. Sendo assim, não é correto dizer que um ou outro modelo está certo ou errado. O correto é dizer que ele não está adequado a determinado acontecimento, sendo, portanto, necessário o uso de outro mais elaborado. Considerando apenas Thomson, Rutherford e Dalton, coloque os modelos citados em ordem cronológica, ou seja, quem veio primeiro. Né? Coloque em ordem do que veio. E indique a principal contribuição de cada modelo. Então, cada modelo tem se fosse resumir em uma coisa o que cada modelo fez, é isso que eu estou pedindo. Então, ó, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que cada modelo ele veio para explicar fenômenos observados em diferentes épocas. Então, quando você não fala que o modelo de Dalton estava errado. Para aquela época, o modelo de Dalton estava correto. Só que depois, com os avanços da vida, da tecnologia, o modelo de Dalton estava limitado, porque ele não conseguia explicar coisas que vieram depois. Por isso que tivemos um novo modelo. E assim por diante. Então, a ordem cronológica é essa. Primeiro que veio é o Dalton, 1808. Qual é a contribuição dele? Ele disse que o átomo era maciço e indivisível. Essa é a principal contribuição. Ele que dá aquela primeira cara para o átomo. Por isso que o modelo dele é chamado de bola de bilhar. Já o Thomson, 1898, a principal descoberta dele, a principal contribuição no modelo dele, é a descoberta dos elétrons. Ele que descobre a existência dessa partícula de carga negativa que ele chamou de elétron. Então, fenomenal ali. E a gente usa até hoje os elétrons. Então, principal contribuição, modelo pudim de passas. Rutherford, né? Principal contribuição do modelo de Rutherford. Rutherford que coloca o núcleo no átomo. E, além do núcleo, ele fala que dentro desse núcleo tem uma partícula de carga positiva, que vai ser os prótons. Então, ele é o descobridor ali do núcleo e dos prótons. O Thomson descobre o elétron. E o Dalton, ele vai, naquele momento, falar que o átomo é uma esfera maciça. Ok?
Então essa é a ordem e a principal contribuição de cada um deles. Outra questãozinha trabalhando os três principais modelos que a gente estuda. Dalton, Thomson e Rutherford. Considere os modelos atômicos de Dalton, Thomson e Rutherford. Qual deles introduziu a natureza elétrica da matéria em seu modelo? Ou seja, quem é a natureza elétrica? Os elétrons. Então, quem foi o pai dos elétrons? Thomson. Acabamos de colocar na tabelinha passada. Qual deles foi proposto baseado nos resultados da medida das massas dos participantes das reações químicas? Quem queria falar sobre reação química? Dalton. Então, Thomson, 1898. Dalton, 1808. E por fim, qual deles apresenta o átomo como sendo descontínuo? Esse aqui é o Rutherford, que ele fala que o átomo possui grandes espaços vazios, né? O átomo ele tem uma região central que é o núcleo, que é onde vai estar a massa, e um grande espaço vazio em volta, né? Que é onde estão os elétrons, que é em 1911. Próxima questão. Então, com base no que estudamos no trimestre, defina os conceitos a seguir. Excelente questão para a prova, tá? Aquela primeira questão, a 36, essa daqui, são excelentes questõezinhas para perguntar na prova. O que são os elétrons? Elétrons são partículas subatômicas, ou seja, são partículas que estão dentro do átomo, que giram em torno do núcleo na eletrosfera e apresentam carga negativa. Caso queira, você pode dizer apenas elétrons são as partículas de carga negativa, tá? Prótons, quem são os prótons? São as partículas subatômicas presentes no núcleo do átomo e que apresentam carga positiva. De forma resumida, são as partículas de carga positiva do átomo. Nêutrons. O nome já diz, são partículas subatômicas, ou seja, estão dentro do átomo. Os nêutrons ficam dentro do núcleo, junto com os prótons, e não apresentam carga. Então, nêutrons são partículas sem carga. Qual é a definição de átomo? Lá atrás, a gente falou que átomo era partículas sem divisão. Porém, a gente já viu que o átomo se divide em núcleo, eletrosfera, prótons, elétrons, nêutrons. Então, o átomo tem sim divisão. Então, a gente mudou a definição de átomo. A definição melhor para átomo hoje é a unidade básica da matéria. Que aí essa unidade, né, que é a definição do átomo hoje, é que ele apresenta um núcleo central que tem carga positiva. E em volta do núcleo há uma nuvem de elétrons carregadas negativamente. Tá? Próximo conceito, íon. Faltou falar lá atrás, todo átomo possui carga neutra, tá? Íon. Íon é um átomo com deficiência, ou seja, pouco elétron ou com muito elétron, deficiência ou excesso. Um íon é formado quando um átomo perde ou ganha elétron. Então, o átomo ele é neutro. Quando ele passa a ter carga, ele deixa de ser átomo e se transforma em um íon, ok? Os íons podem ser chamados de cátion. Quem é o cátion? É um íon que tem mais prótons do que elétrons. Lembrando que próton é positivo, o elétron é negativo. Se eu tenho mais positivo do que negativo, o íon vai ser positivo. Então, o cátion é um íon com carga positiva. Ânion vai ser o contrário. É um íon que a quantidade de prótons é menor. Então, aqui eu tenho mais elétrons do que prótons. Então, meu íon vai ser negativo. Então, o que é um ânion, de forma resumida? Íon com carga negativa.
Número atômico, falei com vocês, número atômico é o CPF do nosso átomo. E o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons presentes no núcleo do átomo. Então, o número atômico é o número de prótons. Só colocar aqui para a gente não esquecer, né, que eu falei que era o CPF. Por que é o CPF? Porque cada elemento vai ter seu número atômico. Não existem elementos diferentes com o mesmo número atômico. E, por fim, temos aqui um número de massa, representado pela letra A. Número atômico representado pela letra Z. Então, quem que é o número de massa? É a soma das partículas presentes no núcleo do átomo. Quem está no núcleo do átomo? Prótons e nêutrons. Então, ó, a massa é igual a próton, que é número atômico, mais nêutron. Ah, professor, e os elétrons? Lembra, elétron possui massa desprezível, por isso que a gente não soma a massa dos elétrons aqui, é só próton com nêutron. Ou você pode usar qualquer uma das duas, só a mesma fórmula, né? Certinho? Próxima questão. Explique o que são isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Essa aqui é de semelhanças atômicas, átomos diferentes que têm algumas coisas em comum. Então, ó, primeiro, isótopos. Marquei aqui ó, o P, esse Pzinho aqui é de prótons. Então, ó, são átomos de um mesmo elemento químico que apresentam o mesmo número de prótons e números de massa e nêutrons diferentes. Então, dois átomos que apresentam o mesmo número de prótons, porém massas diferentes. Podemos colocar aqui como exemplo, ó, você tem o carbono com massa 6, desculpa, número atômico 6 e massa 12, e tem o carbono com número atômico 6 e massa 14, por exemplo. Eles têm o mesmo número atômico, mas massas diferentes. Isóbaros são átomos diferentes, porém com a mesma massa. Como assim, professor? Eu tenho potássio com massa 40 e número atômico 19. E eu posso ter o cálcio, que tem número atômico 20 e massa 40. Então, ó, isóbaros, dois elementos diferentes que possuem exatamente a mesma massa. Só para a gente identificar aqui, ó, número atômico igual, massa igual. Próximo, isótonos. Isótonos tem um Nzinho ali, ó, só para ficar igual, manter o padrão. Ó. Esse Azinho aqui é de massa. E o N aqui é de nêutrons. Então, isótons, átomos que vão ter o mesmo número de nêutrons. Um exemplo aqui, você pode ter o cálcio, que tem número atômico 40, ou massa 40 e número atômico 20, e o potássio, que tem massa 39 e massa, número atômico 19. Quando você faz a continha aqui, ó, 40 menos 20 vai dar 20, 39 menos 19 também vai dar 20. Ah, professor, mas aqui em cima você mostrou um K que tem massa 40, aqui embaixo um K que tem massa 39. Esses dois Ks aqui, ó, são isótopos, mesmo número atômico, mas massa diferente. E por fim, temos os isoeletrônicos. Esse Ezinho aqui é de elétrons. E aí a gente tem que lembrar, são espécies que vão possuir o mesmo número de elétrons. Tem números atômicos diferentes, mas o mesmo número de elétrons. Por exemplo, podemos ter aqui, ó, pegar um elemento aqui, o neônio, que tem número atômico 10. Então, ó, se ele tem número atômico 10, o neônio, ele tem 10 prótons. Como ele não tem carga, ele também vai ter 10 elétrons, que é a mesma
né, é igual. Num átomo, próton é igual a elétron. Porém, eu posso ter aqui o sódio. Esse sódio aqui, ele está com uma carga. Então, o próton é o número atômico, que é 11, só que o número de elétrons não é igual, porque tem carga. Se ele é positivo, quer dizer que ele perdeu o elétron. Ele perdeu um elétron. Então, 11 menos 1 fica 10. Então, repara aqui, ó, esse aqui tem 10 elétrons, esse aqui também tem 10 elétrons. São isoeletrônicos, ok? Próxima questão. Bom, pessoal, agora vamos fazer uma questãozinha aqui bem legal que é para testar os nossos conhecimentos baseados nas questões que a gente já fez. Só completar aqui a cruzadinha com as dicas que estão aqui, ó. Complete as horizontais, né? E verticais, né? Porque tem algumas aqui na vertical. Então, a partícula fundamental que não apresenta carga, aqui na letra A. Qual é a partícula do átomo que não tem carga? São os nêutrons. É o nêutron, né? Que é um só. Partícula de carga positiva existente no núcleo. É o prótons. Os prótons. Átomo que apresenta mesmo número de massa atômica. A gente acabou de falar. Quem tem mesma massa? Isóbaros. D. Átomos que apresentam os mesmos números atômicos. Isótopos. E partícula atômica que apresenta carga elétrica negativa. Quem tem carga elétrica negativa são os elétrons. Feita aqui a nossa cruzadinha, bem tranquila, uma excelente questão também para cobrar na prova, né? Então, salva aí, vamos para a próxima. Com base no modelo de Rutherford-Bohr, o átomo possui um núcleo onde concentra-se a massa do átomo e os elétrons estão rodeando o núcleo na eletrosfera. Essa foi a definição do Rutherford. Veio o Bohr e melhorou um pouquinho, falou que essa eletrosfera ela era dividida em 7 níveis eletrônicos que nós chamamos de camadas. Quais são esses níveis, camadas, e quantos elétrons cabem no máximo em cada camada? Então aqui a gente tem a representação do modelo aí de Rutherford-Bohr. Você tem um núcleo e em cada órbita aqui, que é a nossa nível ou camada, nós temos aqui onde os elétrons podem ficar. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas. Comentei com vocês, a camada começa com K em homenagem ao Kelvin, né? Então, quantos elétrons cabem em cada camada? Primeira camada, camada K, cabem apenas 2 elétrons. Segunda camada, a L, cabem 8. Na M, 18. Na N, 32. Na O, também 32. Na P, 18. E na última, que é a Q, 8 elétrons. Esta é a distribuição de elétrons no nosso átomo. Né? O número máximo de elétrons que cabe em cada camada. Ok? Próxima questão. Cada nível, né, que nós temos, cada nível, cada camada pode ser subdividido em subníveis, que foi proposto por Linus Pauling, naquele diagrama de Linus Pauling. Quais são estes 4 subníveis e qual o número máximo de elétrons em cada um? Temos 4 subníveis, 4 letrinhas, tá? S, P, D e F. Então, ó, no subnível S, cabe apenas 2 elétrons. No subnível P, cabem 6 elétrons. No D, 10 elétrons. E no F, 14 elétrons. Tá? Anota aí. Próxima questão. O que vem a ser camada de valência?
A gente vai usar bastante a camada de valência daqui dois conteúdos. O próximo conteúdo nosso envolve tabela periódica. Depois da tabela periódica, a gente vai falar de ligações químicas. Aí lá vamos falar o tempo inteiro de camada de valência. Mas adiantando, camada de valência vem a ser o quê? A última camada onde tem um elétron. Os elétrons, a gente vai distribuindo os elétrons. Aonde que acabou o último elétron? Aonde acabou o último elétron é a nossa camada de valência. Coloquei aqui um exemplo. Esse aqui ó, é o átomo de carbono. O carbono tem 6 de número atômico. Se a gente for fazer a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p2. Essa seria a distribuição. Ou, se você quiser fazer por camada, 2 elétrons na primeira camada, 4 elétrons na segunda. Qual foi a última camada que teve elétron? Na camada L. Então, esta camada L, que é a última camada preenchida, ela é a camada de valência. Então, camada de valência é a última camada que eu coloco elétron. Ok? Próxima questão. No fim do século XIX, começaram a aparecer evidências de que o átomo não era a menor partícula constituinte da matéria. Em 1897, tornou-se pública a demonstração da existência de partículas negativas, por um inglês de nome. Então, ó, aqui tem umas variações, 1897, 1898, mas quem foi que provou a existência de partículas negativas? Quem são as partículas negativas? Elétrons. Quem é o descobridor dos elétrons? Falamos aqui já umas 3 questões. O descobridor dos elétrons é um inglês chamado Thomson. Certo? Falou em elétron, lembra de Thomson. Falou em núcleo ou próton, lembra de Rutherford. Próxima questão. O átomo de Rutherford, 1911, foi comparado ao sistema planetário. O núcleo atômico representava o Sol e a eletrosfera os planetas. Eletrosfera é a região do átomo que, lembra, no núcleo, para Rutherford, o núcleo tinha carga positiva. Em volta do núcleo fica rodeando os elétrons de carga negativa. Então, ó, contém as partículas de carga elétrica negativa. Esta é a resposta. Ó, aqui não, porque isso aqui é no núcleo. Ó. Aonde que tem? É no núcleo. Nêutrons também é no núcleo. A eletrosfera, não, a massa é desprezível. E na eletrosfera, também isso aqui é no núcleo. Então, bem tranquilo essa aqui também. Próxima questão. Pessoal, agora a gente vai avaliar alguns modelos. Ó. Bohr, Dalton e o Rutherford. Então, ó, vou falar uma afirmativa e a gente tem que descobrir quem desses três que falou aquilo. Primeira, partículas alfa foram desviadas do seu trajeto devido à repulsão que o núcleo denso e a carga positiva do metal exerceram. Essa parte veio daquele experimento da lâmina de ouro. Quem foi que fez o experimento da lâmina de ouro? Rutherford. Então aqui, ó, falou de núcleo também, que dá para sempre falar de núcleo, você associa Rutherford. Então, a primeira é Rutherford. Vem nas alternativas, aonde não tem Rutherford na primeira posição, está errado. Então, já elimina aqui 3 alternativas. Próximo, átomos, esferas indivisíveis e permanentes, ou seja, indestrutíveis, de um elemento são idênticos em todas as suas propriedades. Átomos de elementos diferentes têm propriedades diferentes. Quem falou que o átomo era uma esfera indivisível foi Dalton. Então aqui a gente já mata, né, Rutherford, Dalton e Bohr.
Mas vamos ver o que Bohr falou. Os elétrons movem-se em órbitas. O Rutherford falou que os elétrons ficavam espalhados em volta do núcleo, na eletrosfera. Quem organizou a eletrosfera falou que eram 7 camadas, foi o Bohr. Então aqui, ó, é a contribuição de Bohr para o modelo de Rutherford. Por isso que a resposta é a letra D. Ok? Próxima questão. Pessoal, olha essa questão. Tem 4 afirmações sobre os modelos atômicos e a gente tem que colocar em ordem crescente. Quem veio primeiro? Qual afirmação veio primeiro? Tá? Átomo como partícula descontínua, com eletrosfera dividida em níveis de energia. Toda vez que falar de eletrosfera, níveis de energia, quem falou sobre isso foi o Bohr. Ok? Então vamos ver quem falou cada coisa, depois a gente põe na ordem. Átomo como partícula maciça, indivisível e indestrutível. Quem falou isso? Dalton. O átomo é uma esfera maciça, indivisível, indestrutível e sem carga. O átomo como uma esfera maciça com carga positiva, recheada de elétrons. Quem coloca os elétrons? Thomson. Vou colocar a data aqui para a gente já ficar fácil para colocar na ordem, né? Então, a última, ó, átomo formado por um núcleo positivo com elétrons girando ao seu redor, Rutherford. Em 1911. Então, para colocar na ordem, quem veio primeiro? Dalton, que é o 2, depois Thomson, Rutherford e Bohr. 2, 3, 4, 1. Resposta, letra A. Próxima questão. Alguns estudantes de química, avaliando seus conhecimentos relativos a conceitos básicos para o estudo do átomo, analisaram as seguintes afirmativas. Átomos isótopos são aqueles que possuem o mesmo número atômico e massa diferente. Isso aqui está correto. Então a 1 está perfeita. O número atômico de um elemento corresponde à soma do número de prótons com o número de nêutrons. Errado, isso aqui não é o número atômico. Isso aqui é o número de massa. Então essa daqui está errada. Então a 2 está errada. O número de massa de um átomo, em particular, é a soma do número de prótons com o número de elétrons. Não é elétron. Elétron tem massa desprezível. É a soma do número de prótons com o número de nêutrons. 4. Átomos isóbaros são aqueles que possuem números atômicos diferentes e mesmo número de massa. Perfeito, correto. E 5. Átomos isótonos são aqueles que apresentam números atômicos diferentes, números de massa diferentes e o mesmo número de nêutrons. Também está correto. Então, resposta correta, 1, 4 e 5. Alternativa, letra B de bola. Próxima questão. Na tentativa de montar o intrincado quebra-cabeça da evolução humana, pesquisadores têm utilizado relações que envolvem elementos de mesmo número atômico e diferentes números de massa. Então, ó, os pesquisadores estão usando elementos que têm o mesmo número atômico e diferentes números de massa, para fazer a datação de fósseis originados em sítios arqueológicos. Quanto a esses elementos, podemos afirmar que são os elementos que têm o mesmo número atômico e massa diferente, nós já definimos aqui, são os isótopos. Questão bem tranquila, hein? Próxima questão.
Agora, pessoal, a gente vai começar a usar um pouquinho o conhecimento de semelhanças atômicas e fazer algumas continhas. Dois átomos A e B são isóbaros. Se são isóbaros, eu já tenho que associar aqui, ó, isóbaros. Se são isóbaros, eu tenho que lembrar, isóbaros é a mesma massa. Então eu tenho um elemento A e eu tenho um elemento B. O A tem número de massa 4x mais 5. Então eu venho aqui, ó, 4x mais 5. Número atômico é 2x mais 2. O B tem massa 5x menos 1. Mas o que eu sei que A e B são isóbaros. O que quer dizer que eles são isóbaros? Quer dizer que esta massa aqui é igual a essa massa aqui. Não são isóbaros? Então eu posso vir aqui e fazer uma continha. Ó. 4x mais 5 tem que ser igual a 5x menos 1. Vou organizar aqui, ó. Quem tem x vai para um lado, quem não tem vai para o outro. Vai ficar 5 mais 1 é igual a 5x menos 4x. 5 mais 1 dá 6. 5x menos 4x dá x. Ou seja, x é igual a 6. Então, se eu sei que o x é igual a 6, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse elemento, que é o que eu quero descobrir, a massa e o número atômico de A, e vou substituir os valores. Quem é meu elemento A? Ele tem massa 4x mais 5. Então, a massa dele é 4, o x, que é 6, mais 5. Quem é o número atômico? 2 vezes o x, que é 6, mais 2. Então, ó, vamos aqui agora. Quem é o nosso elemento A? A massa dele, ó, 4 vezes 6, 24, mais 5, 29. Número atômico dele, ó, 2 vezes 6, 12, mais 2, 14. E eu também quero saber o número de nêutrons. Qual é o número de nêutrons? É a subtração aqui, ó, 9 menos 4, 5. 2 menos 1, 1. Então, vamos lá. Número atômico. Número atômico é 14. Então, ó, número atômico é 14. Então, a gente já elimina a letra B, letra C e letra E. Agora, número de massa. Número de massa é 29. O próximo, quantos nêutrons? Nêutrons dá 15. E quantos elétrons? Como é um átomo, isso aqui, ó, é um átomo, próton é igual a elétron, que vai ser igual a 14. Então, resposta, letra D, 14, número atômico, 29 a massa, 15 os nêutrons e 14 os elétrons, certo? Próxima questão. Então, ó, outra questãozinha aqui para a gente analisar essas palavrinhas-chave, isótopo, isóbaro, isótono. Né? Se você aprender a montar, interpretar o problema, fica fácil de resolver. Temos três elementos, o elemento R, o elemento S e o elemento T. O átomo R tem número atômico 70, então o número atômico é 70. E a massa 160. Está aqui. O átomo T tem 94 nêutrons. Então, ó, nêutron é aquela que fica aqui, ó, embaixo. O átomo S, não, desculpa, o átomo T tem 94 nêutrons. E é isótopo de R. Então, isótopos.
O R e o T são isótopos. O átomo S é isóbaro de T. Então, ó, o S e o T são isóbaros. Então, ó, o átomo S é isóbaro de T e isótono do R. Então, ele é isótono do R. Qual é o número atômico, o número de massa, nêutrons e elétrons do cátion S3+. Então, ó, vou ter que descobrir isso daqui, tá? Então, vamos lá. Vamos completar. Primeira coisa, vem aqui no R. Se eu tenho a massa e tenho o número atômico, eu consigo achar um número de nêutrons. É só subtrair. Vai dar 90. O que a gente faz agora? O R não é isótono do S? Isótono quer dizer que eles têm o mesmo número de nêutrons. Então, se o R tem 90, eu consigo saber que o S também tem que ter 90. Matei aí. Vamos para o próximo passo. Olha aqui, está de laranja. O R é isótopo do T. O que é isótopo? Mesmo número atômico. Então, se o R tem número atômico 70, o T também vai ter número atômico 70. Agora, se eu tenho um número atômico de T e eu tenho um número de nêutrons, eu consigo descobrir a massa. A massa é a soma. Quando você somar, vai dar 164. Olha que interessante agora. S e T são isóbaros. Então, a massa de S é igual à massa de T, que vai ser 164. Se eu tenho uma massa e tenho o nêutrons, eu consigo saber o número atômico, é só subtrair. 164 menos 90 vai dar, ó, 4 menos 0 dá 4. O 6 aqui pega emprestado, ó, 16 menos 9 dá 7. Então, o número atômico de S é 74. Então, vamos vir aqui agora no cantinho e vamos, ó. O número atômico do S é 74. A massa aqui é 164 e os nêutrons são 90. Então eu sei que o número atômico é 74, a massa 164, o número de nêutrons é igual a 90. Agora eu quero saber o número de elétrons. Se não tivesse essa carga aqui, ó, positiva, quer dizer que perdeu 3 elétrons. Então, você pega o número atômico e subtrai, vai dar 71 elétrons. Ok? Anota aí, faz seu print e vamos para a nossa próxima questão. Bom, pessoal, continuando aqui, só fazendo alguns comentários. Essas questões precisa ter atenção na leitura. Atenção na leitura e interpretação, ok? Um elemento químico ganha 2 elétrons formando o ânion X2-, que possui 36 elétrons. Então, ó, eu tenho X2-, e eu te falo que aqui no X2- eu tenho 36 elétrons. Se ele ganhou 2 elétrons e deu 36, quantos prótons ele tinha? O 2- aqui quer dizer que ele ganhou 2 elétrons.
Então, o número de prótons é 34, que é o número atômico, lembra? Então, eu já sei que o meu elemento X, o número atômico dele é 34. Temos ainda o elemento Z e o Y. Vamos continuar lendo, então. O elemento X é isótopo do elemento Z. Então, ó, o elemento X é isótopo do elemento Z. Então, eles são isótopos. O elemento Z possui 44 nêutrons. Então, já sei que aqui embaixo tem 44 nêutrons. Outro elemento, Y, possui massa atômica 79. E esse elemento Y é isóbaro. Ele é isóbaro do elemento X. E isótono do elemento Z. Qual é a massa e o número atômico de X? E quantos elétrons possui o ânion Y-? Então, ó, vamos lá. Qual é a massa de X? A massa de X é fácil. Vamos completar aqui a tabelinha. O X e o Y não são isóbaros, quer dizer que eles vão ter a mesma massa. Então, a massa do Y, que é 79, vai ser a massa também do X, que é 79. Então, a pergunta era, qual a massa e o número atômico de X? Então, ó, vamos fazer aqui. O X tem massa 79 e número atômico 34. Aqui está a primeira parte da resposta. Agora eu quero saber quantos elétrons vai ter o Y-. Só que para eu saber o número de elétrons do Y-, eu preciso saber o número atômico do Y. Porque se eu souber o número atômico, eu sei o número de prótons, e com isso eu consigo saber o número de elétrons. Como que a gente vai descobrir o número atômico de Y? Y e Z são isótonos. O que isso quer dizer? Que o número de nêutrons de Z é igual ao número de nêutrons de Y, que é 44. Se eu tenho massa e número de nêutrons, eu consigo achar o número atômico. 9 menos 4 dá 5. 7 menos 4 dá 3. Então, o número número atômico de Y é 35. Então, eu venho aqui, ó, completo. 35. Como número atômico é igual ao número de prótons, 35 também. Preciso lembrar, esse negativo quer dizer que ganhou um elétron. Se tinha 35 prótons, quando ganhar um elétron vai ter 36. Então, essa aqui é a outra resposta. Ok? Anotem aí e vamos para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão, mais uma questãozinha envolvendo aqui as semelhanças atômicas, ó. E, de novo, questão de interpretação de texto. Seja os elementos X com Z igual o elemento X, já está falando, ó, quem é o X? O número atômico dele, que é o Z, é 47 e a massa é 108. Y e Z de números atômicos consecutivos. É aqui que está a interpretação. O número atômico não é consecutivo. O que são números consecutivos? É o que vem depois. Se o número atômico é consecutivo, esse número atômico do X é 47. Então, o número atômico do Y tem que ser 48. E do Z, 49. Pronto. Agora vamos para as outras informações. X e Y são isóbaros. Então, ó, X e Y são
isóbaros. Temos que ficar lembrando o que quer dizer essas palavrinhas. Y e Z são isótonos. Determine quantos nêutrons... são isótonos. Determine o número de nêutrons do elemento Y e a massa do elemento Z. Então, temos que descobrir essas informações. Então, como que a gente vai descobrir isso aqui? Pegando os dados. Ó. São isóbaros, mesma massa. Então, a massa do Y é 108. Quantos nêutrons tem aqui? Só subtrair. 108 menos 48 vai dar 60. O Y e o Z não são isótonos, quer dizer que ele também tem 60 nêutrons. Se eu tenho um nêutron e tenho um número atômico, eu consigo achar a massa de Z. A massa de Z vai ser a soma aqui, ó. Próton com nêutron vai dar 109. Então, ó, número de nêutrons do elemento Y é 60. Número de massa do elemento Z vai dar 109. Se quiser, né, pode calcular aqui também o número de nêutrons do X. Não pediu, mas vai dar 61. Então, pessoal, o segredo dessa questão estava na leitura. Números atômicos consecutivos. Se um é 47, consecutivo é 48 e assim por diante. Ok? Faz o print aí e vamos para a nossa última questão. Bom, pessoal, dando sequência aqui agora, vamos fazer questões que envolvem a distribuição eletrônica. Para fazer distribuição eletrônica, temos duas maneiras. Uma que é olhando os níveis eletrônicos e a outra é utilizando o diagrama de Linus-Pauling. Aqui, iremos resolver primeiro pelo diagrama de Linus-Pauling e depois pelos níveis eletrônicos, ok? Como já expliquei em sala de aula, assim a gente evita algumas regrinhas que a gente costuma esquecer, ok? Então aqui, para o nosso primeiro elemento, vamos fazer a distribuição eletrônica para o sódio, né? Então aqui, a gente vai usar aqui o diagrama de Linus-Pauling. A gente começa aqui, lá no primeiro, a primeira linhazinha aqui do diagrama. Vou colocar aqui, a sequência que a gente usa, primeira linha, segunda. Esse é o diagrama que vai estar na sua prova, tá? Vou colocar exatamente esse daqui. E aí é só você lembrar de colocar essas numerações aqui de verde, para você não se perder na hora de fazer. Então, seguindo a sequência aqui na nossa primeira linha, a gente vai colocar aqui, 1s2. Vindo aqui, na segunda linha, a gente vai vir e colocar o 2s2. Temos que distribuir 11 elétrons. Vem aqui, na terceira linha, nós vamos colocar o 2p6. Já coloquei 2, 4, 10 elétrons. Aí eu venho aqui, depois dos 2p6, o próximo é o 3s2. Só que se eu colocar 3s2, eu vou ter 12 elétrons. Eu só preciso de 11. Então, neste último aqui, eu não vou colocar todos os elétrons que pode. Eu vou colocar o número de elétrons que eu preciso, desde que não passe dessa quantidade máxima. Ou seja, eu só preciso de um elétron, então eu vou colocar 3s1. Esta é a minha distribuição eletrônica. Como que seria por camada? Repare que cada camada, vou colocar o laser aqui, a primeira linha representa a camada K, a segunda linha a camada L. Então a gente vai usar isso aqui, Esse número 1 aqui representa a camada K. Esse número 2 representa a camada L. E esse número 3 representa a camada M. Então, a nossa distribuição eletrônica ficaria
Na camada K, eu tenho 2 elétrons. Na camada L, eu tenho 8, né? 2 mais 6 dá 8. E na camada M, eu tenho 1 elétron. Lembra da questão lá que perguntava sobre camada de valência? A última camada é essa daqui, ó, camada M. Ela é a nossa camada de valência, que iremos usar muito quando a gente for fazer ligações químicas. Daqui 2 conteúdos, o início do terceiro trimestre, a gente vai usar bastante, ok? Algumas perguntinhas, ó. Indique o subnível mais energético. O subnível mais energético é aquele que a gente chamou de diferencial, ó. Esse aqui é o mais energético, é sempre o último. Então ele, ó, é o mais energético. Em algumas turmas eu acabei escrevendo o diferencial lá no quadro. Diferencial. Que é a mesma coisa, tá? Neste caso aqui, esse daqui também é o subnível mais externo. Porque ele é que começa com o maior número, ou seja, ele está na camada mais longe, ele está mais distante do núcleo, ok? Então isso é o que vocês terão que fazer em cada uma das questões, das letrinhas que tem aí. Próxima letrinha, cálcio. O cálcio a gente vai começar, ó, igualzinho, ó, vem aqui na primeira linha, começa com 1s2. Na segunda linha, 2s2. Vamos para a terceira linha, ó. A terceira linha começa aqui com 2p6. Então, vamos lá, 2p6. Depois do 2p6 vem o 3s2. E aqui é uma parte de atenção. Porque, ó, agora a gente vem para a quarta linha. Esta quarta linha é um probleminha para a gente. Vocês vão ver. Então, ó, quem começa aqui, ó, 3p6. Vamos contar, já tem 2, 4, 10, 12, 18 elétrons. Só faltam 2. Quem que vem depois do 3p6? Tem gente que acaba vindo aqui para o lado, colocando 3d10. E não é o 3d10, a gente segue a linha aqui, ó, da seta. Seguindo a seta, quem vem depois? Ó, 4s2. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Colocamos exatamente os 20 elétrons. Ó. Esse número 1 é a camada K. O número 2 aqui, ó, camada L. O número 3 representa a camada M. E o número 4 representa a camada N. Então, ó, camada K tem 2 elétrons. Camada L, 8. Camada M, 3s2 e 3p6. Ó, 2 mais 6, 8. E a camada N, 2. Tem aqui a nossa camada de valência. O nosso último subnível, ele é o mais energético. Ou diferencial. E também, nesse caso, esse daqui, ele também é o mais externo. Porque ele está na última camada. Certo? Próximo aqui, vamos para o ferro. Só fazer sempre, ó, todas essas questões é o mesmo procedimento. Ó. Só seguir aqui as linhas do diagrama até dar a quantidade de elétrons que a gente precisa. Então, ó, aqui em cima nós já fizemos até o 20. Então, o 20 aqui embaixo vai ser igual. Então, vou já adiantar até lá. Ok? Já sabemos fazer até o 20.
Pronto. Terminou aqui o 20, ó, no 4S2. Então, vamos aqui para a quinta linha. O primeiro da quinta linha aqui é o 3D10. Só que se eu colocar 10, ó, aqui já tem 20, eu só preciso de 6. Então, eu não vou escrever 3D10. Eu vou escrever 3D6, que é a quantidade que eu preciso. Certo? Então, ó, esse número 1 representa a camada K. Esse número 2 representa a camada L. Esse número 3, ó, repara, tem o número 3 aqui nesses dois primeiros, mas tem um número 3 perdido aqui no final, ó. Todos eles, esses aqui, representam a camada M. E esse número 4 aqui representa a camada N. Então, ó, vamos fazer a distribuição eletrônica. Ó. Camada K, 2 elétrons. Camada L, 8. Camada M, 2 mais 6 mais 6, que vai dar 14. E camada N, 2 elétrons. Esta camada N é a nossa camada de valência. Né? Para a gente não esquecer que camada de valência é a última camada preenchida do átomo. Esse último aqui, elétron da distribuição, já sabemos, ele é o mais energético. Mas, olha que coisa legal agora. Ele é o mais energético, mas ele não vai ser o mais externo. Por quê? Ele começa com o número 3. O número 3 é da camada M. O mais externo é o que está na camada N, que começa com o número 4. Então, agora, ó, teve uma diferença. Esse daqui é o mais externo. Então, ó, o mais externo é aquele que começa com o maior número. Sempre assim. Certo? Vamos, então, dar sequência para a próxima letra, letra D. Bom, pessoal, dando sequência aqui, como eu falei já, é uma questão fácil, só que dá um trabalhinho, é repetitivo. Então, às vezes pergunta, professor, como que eu faço para gravar? Pegando vários elementos diferentes e fazendo a distribuição. Isso aqui, ó, a prática que leva à perfeição, ok? Então, ó, nosso próximo elemento, o bromo. Bromo número 35. Então, ó, a gente vai andar um pouco mais agora no diagrama. Então, ó, começando aqui, ó, na primeira linha, né? Fazendo, ó, toda hora tem que fazer aqui, ó. Primeira linha, segunda, não esqueça de fazer. Para vocês vai ser uma vez só na hora da prova. Para a gente não se perder, porque às vezes, né, no meio lá, qual que é a próxima linha? Então tá aí. Então, ó, começando aqui na primeira linha, o bromo vai ser um S2. Na segunda linha, a gente vai para o 2S2. Depois, na terceira linha, vem o 2P6, 3S2. Na quarta linha, vem o 3P6. E finaliza no 4S2. Aqui a gente já chegou no 20. E esse a gente já fez até o 20. Então, agora, vamos ter atenção para a sequência. Ó. Quinta linha, começa com 3D10. Já tem 20, quando eu colocar o 3D10, eu vou chegar ao 30. Eu preciso chegar no 35. Olha quem vem depois do 3D10. O 4P6. Só que se eu colocar 6, eu vou estourar. Eu não quero estourar, então eu só vou colocar 5. Então eu vou vir aqui, ó, 4P5. Finalizei. Esse 1 aqui é a camada K. Esse 2 aqui, camada L. O número 3, camada M. E esse número 4, camada N. Ok? Então, vamos fazer a distribuição por camada. Ó. Camada K,
tem 2 elétrons, na camada L tem 8, na camada M, 2 mais 6 mais 10, 18. E na camada N, tem 2 no 4s2 e 5 no 4p5, então vai dar 7. Esta camada N é a nossa camada de valência, que para nós é a camada mais importante do átomo, porque é ela que a gente usa para fazer as nossas futuras ligações químicas, ok? Bom, terminou em 4p5, esse final aqui é o nosso elétron mais energético. Sempre o último da distribuição é o mais energético. E ele é o que aparece com o maior número. O maior número da nossa distribuição começa com 4. Então, esse daqui também é o mais externo. Certo? Então, vamos para a próxima aqui. Cromo 2, número 24. Pessoal, a gente já sabe fazer até o 20, então eu vou adiantar aqui. Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Esse daqui é o cromo até o número 20. Só que eu não quero parar no 20, eu preciso chegar no 24. Então, paramos aqui no 4s2, a gente vem aqui para a quinta linha. 3d10 é muito, eu preciso de apenas 4. Então, eu vou escrever 3d4. E aqui que mora o perigo. Se você conseguiu chegar até aqui, quer dizer que você entendeu como fazer a distribuição eletrônica utilizando o diagrama de Linus-Pauling. Ok. Só que esse diagrama de Linus-Pauling tem uma única regra. Só tem uma regrinha. Não pode terminar em. Escrever aqui, ó. D4 ou D9. Sempre que terminar nesses aqui, a gente vai ter que dar um jeito de mudar isso daí, ok? Não pode terminar em D4 ou D9. É a única regra do nosso diagrama. Quando isso acontecer, você vai fazer uma coisinha. Você vai vir aqui, ó, o D4 não é o último, o 3D4, ele vai pegar um elétron emprestado. Esse 2 aqui, ó, ele vai passar um elétron para o 3D4. Ele vai emprestar. E aí, a nova distribuição do cromo vai ficar assim, ó. É igualzinha de cima, só mudando lá o final, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. O 4s2 perdeu um elétron, então ele virou 4s1. E o 3d4 ganhou um elétron, então ele virou 3d5. E isso só vai acontecer quando terminar em D4 ou D9. Tá? Até marcar aqui, ó. Terminou em D4. A gente vem para essa regrinha aqui. Feito isso, o D5 é o nosso elétron mais energético. Ele é o último. E o 4s1 é o mais externo. Distribuição eletrônica, ó. O número 1 é para a camada K,
o número 2 para a camada L. Aqui, ó, o número 3 para a camada M. E aqui o 4 para a camada N. Então, ó, na camada K tem 2 elétrons, na L, 8, na M, 2 mais 6, 8, mais 5, 13. E na camada N, vamos ter um elétron. E essa camada N é a nossa camada de valência. Certinho? Próxima questão. Próxima letra. Cromo. O cromo não, desculpa, o cromo é o Cr. Aqui é o criptônio. Pessoal, repara aqui na letra D. A letra D ia até o 35. Agora a gente tem até o 36. É só você repetir a letra D e aumentar um elétron aqui no último. Porque o P cabe em 6 elétrons. Então cabe um a mais ali. Então, para a gente ganhar tempo, ó, só repetir aquele lá de cima. O 4p6 é o nosso elétron mais energético. E também o mais externo. Número 1, camada K. Número 2, camada L. Número 3, camada M. Número 4, camada N. Então, a camada K, 2 elétrons. Camada L, 8. Camada M, 2 mais 6, 8, mais 10, 18. E camada N, 8 elétrons. Essa camada N é a nossa camada de valência. Então, pessoal, vocês estão reparando, todos eles exatamente o mesmo procedimento. Dando sequência aqui, ó, letra G. Então, ó, letra G, a gente vem aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Agora a gente vai para o AG. O AG é a prata. Então, ó, a distribuição já fizemos agora até o 36. O 36 parou aqui no 4p6. Então, vamos adiantar até o 36, que já sabemos fazer até lá. Então, ó, até aqui onde a gente fez, 4p6, dá 36. A gente precisa chegar no 47. Então, ó, vem para o próximo aqui, ó, 5s2. Então, agora já temos 38. Quem é o próximo? Depois do 5s2, a gente vem aqui na sexta linha. 4d10. Eu tenho 38, para 47 faltam 9. Então, eu venho aqui e escrevo 4d9. E aí, de novo, terminou em 4d9. Não pode. Então, a gente vai vir aqui, ó, pegar um elétron emprestado. E aí vai reescrever aqui. Pegar um elétron emprestado e aí a gente reescreve. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, opa,
O 5s2 perdeu um elétron, então virou 5s1. E o 4d9 ganhou um elétron, virando 4d10. Esse 4d10, que é o último, é o mais energético. O 5s1 é o que aparece com o maior número, então ele é o mais externo. O número 1 representa a camada K, o número 2, camada L, número 3, camada M, número 4, camada... Opa, tem o número 4 aqui também. Número 4, 2 com 6, coisa com camada N, e o número 5, camada O. Então, a nossa distribuição eletrônica vai ficar K com 2 elétrons, L com 8, M com 18, N de navio agora, 2 com 6, 8, com 10, 18. E a camada O com 1. Ó, 18 com 18, 36. 36 mais 8, 44. 44 mais 2, 46. E o 1 aqui para dar 47. Esta camada O é a nossa camada de valência. Certo? Não esquecer do diagrama que não pode terminar em D4 e D9. Única regrinha, ok? Bom, agora começaram a surgir coisas diferentes. Até então, a gente estava fazendo de átomos, nêutrons, onde o número de prótons era igual ao número de elétrons, o número atômico era igual ao número de elétrons. Agora tem carga. Esquece a carga, faz normal. Esquece a carga, a gente vai resolver normalmente e depois a gente vê o que acontece, ok? Então, ó, agora a gente tem que chegar no número 56. E já vimos como chegar até aqui, ó, 4p6. Então, vou adiantar aqui o nosso trabalho. Até o 36 a gente sabe chegar já. 4p6, 3p6, 4s2, 3d10. Aqui já deu 30. 4p6, aqui dá 36. Quem vem depois do 4p6, ó, 5s2. Então, eu coloco 5s2, que vai dar 38. Depois do 5s2, começa aqui, ó, na sexta linha, 4d10. Se eu colocar o 4d10, vai dar 48. Eu preciso de 56, então dá para continuar. Então, eu coloquei ali o 4d10. Quem vem depois? 5p6. Se eu colocar o 5p6, tinha 48, com 6 dá 54. Faltam 2. Então, depois do 5p6, a gente vai finalizar aqui no 6s2. Terminou no 6s2, ele é o nosso mais energético. Ah, não vou colocar agora não, porque a gente vai fazer algumas coisinhas. Certo? Essa é a nossa distribuição para 56 elétrons. Só que a gente tem um probleminha. A gente não tem 56 elétrons. Como assim? Porque tem essa carga aqui, ó. Essa carga 2+. O que quer dizer essa carga 2+? Quer dizer que este íon perdeu 2 elétrons. Então, na verdade, ele não tem 56 elétrons, ele tem 54. E a gente distribuiu 56. Então, o que a gente tem que fazer?
vir na última camada e lá no subnível mais externo e retirar os elétrons de lá. Quem é o mais externo? Por enquanto é o 6s2. Então eu tenho que tirar 2 elétrons. Então eu venho aqui, ó, e tiro esses 2 elétrons. Como que fica a minha distribuição? É só repetir tudo sem aqueles 2 elétrons. Primeiro você faz a distribuição normal e só depois que você tira os elétrons da última camada, lá do subnível mais externo, tá? Não dá para fazer direto distribuindo para 54, não. Pronto. Agora nós temos que esse daqui é o mais energético. E também o mais externo. Ó, camada K, camada L, camada M, camada N, e aqui vai ser camada O. Então, ó, camada K, 2, L8, M, 18, N, 18, e na camada O, 8. Então, ó, 36 com 10, 46, mais 8, 54. E essa daqui é a nossa camada de valência. Próximo aqui, quase acabando. Níquel 3+. Então, ó, de novo, esquece a carga. Vamos distribuir normalmente. O níquel é o número 28, então, ó, a distribuição dele vai ficar assim, ó. Seguindo, a gente sabe fazer, já fizemos até o 26, já fizemos um pouco mais, então, ó. Isso aqui é repetição. Quando você seguir aí, você vai chegar nessa situação aqui, ó. 3D8. Ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 28. Porém, agora a gente olha para a carga. Esse 3+ quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. Então eu tenho que vir na camada mais externa, que é o 4s2, e tirar 3 elétrons. Só que olha aqui, no 4s2 só tem 2 elétrons. Então o que a gente vai fazer? Tira esses 2 elétrons. Só que falta tirar mais um. Da onde eu vou tirar esse mais um? Daqui do D8. Então o D8 vai perder um elétron. Então ele vai virar D7. Então, ó, reescrevendo, ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. O 4s2 não existe mais. Então fica aqui o 3d7. O 3d7 vai ser o mais energético. E também o mais externo. A distribuição eletrônica aqui vai ficar K igual a 2, L igual a 8, M igual a 2, 8, 15. Ficaria assim. E para a gente finalizar, o enxofre. O enxofre é o mais legalzinho da gente fazer, é o mais fácil, o menor número. Então, vou colocar aqui a distribuição do enxofre.
terminaria assim, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. 2, 4, 10, 12, 16. Só que a gente tem que olhar para a carga. Aqui a carga é negativa. Carga negativa quer dizer que ele ganhou 2 elétrons. Se ele ganhou 2 elétrons, eu tenho que aumentar 2 elétrons aqui na nossa distribuição. Então, eu vou vir aqui no último elétron, que é o 3P4, e vou jogar. Então, vou jogar 2 elétrons nele, sem exceder o limite. O P cabe 6, ele tem 4, então se ele ganhar 2, tá tudo certo. Então vai virar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. O 3P4 ele ganhou 2 elétrons, vai virar 3P6. Ele aqui agora, ó, o 3P6 é o nosso mais energético. E também o mais externo. A distribuição eletrônica aqui vai ficar 2, 8, camada M, também 8. Essa camada M também é a nossa camada de valência. Bom, pessoal, era isso, né? Bom, pessoal, se você está chegando até aqui, agradeço a sua atenção. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, que vocês consigam fazer, né? Quando você estiver copiando, tenha atenção ao que você está copiando para que você consiga repetir na hora da prova, ok? Qualquer dúvida, entre em contato via Instagram, e-mail ou deixe aqui nos comentários do YouTube, ok? Bons estudos. Qualquer dúvida, não fique com a dúvida, me procure, ok? Até uma próxima.